Fala, então, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso conceitual sobre opções da Zeta Conhecimento. Eu espero de verdade que esse curso, que essa jornada inteira que a gente tem pela frente, seja muito proveitosa para você e que você consiga, tá, de fato, aprender a operar opções profissionalmente, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, pega o caderninho já para anotar, né? E vamos falar um pouquinho sobre opções. Um pouquinho não, né? Vamos falar bastante sobre opções. Antes da gente começar, o que é o curso conceitual e qual que é a ideia, né, do curso conceitual? O curso conceitual, apesar do nome conceitual, muita gente confunde com básico, tá? Ele não é um curso básico de opções, tá? Ele obviamente vai começar desde o básico, desde o princípio das opções, mas ele já vai chegar a conceitos muito difíceis. Porque o que eu acho que você precisa fazer para que você tenha um bom aproveitamento no curso? Você precisa estudar todas as aulas e tudo que a gente vai falando para não deixar de jeito nenhum, tá, existir lacuna no seu conhecimento. Essa primeira aula você não precisa saber absolutamente nada de opções. Só que toda aula que passa, eu considero que você já sabe tudo da aula que a gente acabou de ter. Então eu não volto no assunto, tá? Por não voltar no assunto e assumir que você já entendeu, as coisas vão se aglomerando, vamos dizer assim. Qualquer lacuna, qualquer dúvida que você tiver com relação a qualquer coisa, o mais básico que seja, você por favor me pergunte, tá? Durante a aula ou depois da aula. Eu só peço uma coisa, como a sala tá bem lotada, eu só peço uma única coisa, que as perguntas sejam de acordo com o que a gente está falando, tá? No final do curso vai ter tempo para vocês perguntarem sobre qualquer outra coisa, tudo bem? Mas antes, só para a gente não quebrar o raciocínio, pergunte sobre o que está rolando, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida que vai ser respondida em uma ou duas aulas para frente e acaba ficando muito ruim para todo mundo acompanhar, tá? Então, se você tiver uma dúvida, eu estou com o meu celular, sempre com o meu celular aqui olhando o chat de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, é, é só perguntar, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos começar o nosso curso conceitual sobre opções, tá? Da Zeta Conhecimento. Espero realmente que vocês gostem do curso. A gente vai fazer aqui uma apresentação dos principais conceitos das opções, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar, tá? E que a gente tem que ter na nossa cabeça é o que são derivativos. Como assim o que são derivativos? Existe uma classe inteira de produtos, existe uma classe inteira de instrumentos financeiros que um desses instrumentos são as opções. Mas é bastante importante você saber em qual família que esse produto opções se encontra. O que acontece? Tá? No mercado financeiro, a gente tem basicamente ativos normais. Então você tem os ativos, por exemplo, uma ação é um ativo normal, o milho, a soja, o boi e assim vai. Tá? Você tem diversos ativos normais. Dentro de. Então você tem lá. Petrobras é um ativo normal. O que determina, né, que é um ativo normal? Que o preço desse ativo ele depende do ativo em si. Né? Então, por exemplo, a Petrobras, o preço da Petrobras, ele é pela empresa e por oferta e demanda. Né?
a Petrobras, se tiver muita gente querendo comprar, ela sobe de preço. Se tiver muita gente querendo vender, ela vai cair de preço. Mesma coisa acontece com o milho, mesma coisa acontece com o boi. Se tiver uma demanda muito grande, tá, do mercado atrás de boi, o preço do boi vai subir. Tá? Se tiver uma demanda muito grande atrás de Vale, o preço da Vale vai subir. Se as pessoas não quiserem mais comprar Vale, a Vale vai cair. Uma coisa que aconteceu recentemente, por exemplo, que você pode analisar, é o que aconteceu com Cogna. Cogna, que é aquela ação educacional, foi uma ação que ficou muito na boca do povo, né? As pessoas estavam falando muito de Cogna e o papel começou a subir, teoricamente sem muito fundamento, muita gente entrando, muita gente comprando, o papel foi subindo, 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 depois ele caiu, mas, né, o fato é que ativos normais, vamos dizer assim, eles são precificados, né, pela composição do ativo em si, obviamente, né? Então uma empresa ela é precificada pelo valuation dela, pelos resultados dela, pelo que ela faz, pelo lucro e tudo mais, mas também são precificados pela oferta e demanda. Tá? Os derivativos é uma classe bem diferente de ativo, bem diferente de instrumento financeiro. Os derivativos, eles são um instrumento financeiro, todo derivativo é um instrumento financeiro cujo preço de mercado deriva de um ativo ou objeto ou um outro instrumento financeiro qualquer. Então, um derivativo nada mais é que alguma coisa, tá? Alguma coisa que o preço desse derivativo, tá? Deriva, ou seja, ele vem, tá? Do preço de alguma outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? O dólar futuro é um derivativo. Por que o dólar futuro é um derivativo? Porque o preço do dólar futuro ele deriva do preço do dólar. O termo de uma ação, por exemplo, se você não sabe, termo é quando você compra uma ação para pagar daqui a um determinado tempo. Então eu posso comprar a Petrobras para pagar daqui a 90 dias, para pagar daqui a 180 dias. Tá? O termo é um derivativo, tá? O termo é um derivativo que o preço desse termo deriva do preço do que você está termando, né? Do que você está querendo comprar a termo. Um swap também é um derivativo. Um swap, se você não sabe, só rapidinho, tá? Só para a gente ir situando a gente aqui. O swap ele é uma troca de indicadores, né? Uma troca de taxas, uma troca de indicadores. O preço desse swap vem de acordo com o que você está querendo trocar. Eu posso trocar, por exemplo, a rentabilidade do dólar pela rentabilidade, sei lá, da taxa de juros. O preço desse swap dólar-juros vai derivar do preço do dólar e do preço dos juros, que são ativos normais. Tá? E dentro dessa categoria existem as opções. Então, opções nada mais são do que um instrumento financeiro cujo preço de mercado deriva de um ativo, objeto ou de um instrumento financeiro. Então, uma opção de Petrobras é uma opção de Petrobras é um instrumento financeiro que o preço vai derivar, né, da ação de Petrobras. O que é importante, tá, para a gente entender sobre os derivativos que são um pouquinho diferentes dos outros ativos normais? A primeira grande diferença que tem, tá, é obviamente com relação à precificação, porque uma opção ela não tem um preço único dela, ela tem um preço que deriva de outra coisa, que é o que a gente está falando aqui. Mas uma coisa importante é que normalmente num mercado normal, tá, o preço de uma opção não deve ser precificado de acordo com oferta e demanda.
É óbvio que às vezes né, existem situações onde opções são puxadas porque tem muita gente querendo comprar, mas isso não pode acontecer teoricamente. Tá? Isso não deve acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, as opções de Bradesco começaram a subir muito e ficar muito cara e a curva distorceu completamente. Por quê? Porque muita pessoa física estava querendo comprar a opção de Bradesco. Mas, teoricamente, uma opção de Bradesco, se tiver muita gente comprando, não deve mudar o preço. Então, os derivativos eles têm essa qualidade, vamos dizer assim, com relação à precificação, que os preços não são ou não deveriam ser impostos por lei de oferta e demanda. Outra coisa importante sobre os derivativos é que normalmente, e isso eu acho que é o que normalmente, né, dificulta muito o entendimento, é exatamente, eu acho que esse ponto específico é o que complica muito o entendimento das opções, por exemplo, é que os derivativos normalmente não, os derivativos são eles possuem liquidação futura normalmente. Então você faz alguma coisa hoje no futuro, né, você acorda alguma coisa hoje para resolver lá no futuro, diferente de uma ação, por exemplo. Se eu for lá, ó, pegar aqui, ó, o Daniel, tá? O Daniel Rachadel, que tá chorando porque perdeu 400 conto, em alguma coisa que eu falei aqui, em Cogna ou Bradesco, provavelmente. Se eu comprar uma ação do Daniel agora, ele simplesmente me dá a ação, eu pago para ele e a gente fecha negócio. Nos derivativos, a gente fecha um negócio, eu posso pagar ou eu posso receber, mas o fato é que esse negócio que a gente está fechando normalmente possui uma liquidação no futuro, tá bom? Então é bastante importante esse conceito para a gente situar onde que a gente está no nosso estudo. Aqui o que a gente vai fazer é estudar uma das classes, talvez a classe mais utilizada pelas pessoas físicas. Eu acho que dentre essas daqui, o futuro e as opções são as duas classes mais utilizadas. As opções se destacam aí com relação à pessoa física pela grande diversidade de coisas que você consegue fazer com elas. Tá bom? Então, agora que a gente já sabe o que é um derivativo, vamos pensar o que é uma opção. Para a gente pensar o que é uma opção, a gente vai fazer a famosa analogia, o que é uma opção, o que é um seguro de carro. Mas aqui com um pouquinho mais de calma. Tá? Vamos pensar o seguinte, o Rodrigo Cordeiro acabou de comprar o carro dele novo. Comprou lá um Uninho, né? Vidro elétrico, direção hidráulica, colocou aquela escada, sabe aquela escada da NET em cima do ninho dele para ficar, né? É um carro top, na minha visão, um carro top é um Uninho com a escada lá em cima. Então, o Rodrigo comprou o Uno dele, chegou na concessionária, vai tirar o carro dele. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele liga pro seu Zé, né, que é o segurador dele, que é o corretor de seguro dele, e fala assim, olha, eu quero segurar o meu carro aí. A ideia do seguro de carro, todo mundo tem muito clara na cabeça. Você vai, paga alguma coisa para ter o seu carro segurado por um tempo. Agora, a gente pode entender, tá? A gente pode entender o seguro de um carro de uma outra forma, um pouquinho mais, não mais inteligente, mas um pouquinho diferente. Tá? Quando você faz um seguro de carro, basicamente o que você está fazendo é o seguinte: você está fazendo um acordo com a seguradora. Então você chega para a seguradora e você faz um acordo que é o seguinte, ó, seguradora, eu vou te dar um dinheiro agora, que é um percentual do valor do carro. Então, no nosso exemplo, um Uninho com uma escada em cima deve custar uns 150 mil reais. Então você vai chegar e vai dar um percentual do valor. Você vai dar 5%, vai dar 7,5 pau para a seguradora. E vocês vão entrar num acordo que é o seguinte:
a gente vai estabelecer um período. Se nesse período, daqui até o vencimento, vamos dizer 1 ano, se durante esse período o meu carro for roubado, tá? Se o meu carro, desculpa. Se o meu carro não for roubado, então no primeiro exemplo aqui, ó, tá? Você pegou o seu ninho, segurou e o acordo que você faz é o seguinte: se o meu carro, em nenhum momento daqui até o vencimento, for roubado, não acontece absolutamente nada. Ou seja, eu te dou os R$ 7.500 de antemão agora, você vai ficar com esse dinheiro. Se o meu carro, daqui até o vencimento do nosso seguro, 1 ano, por exemplo, ele não for roubado, não acontece nada. A seguradora não te devolve o dinheiro, você não paga mais nada para a seguradora e vida que segue, você simplesmente continua com a sua vida. Agora, tá? O acordo consiste em, se o seu carro for roubado, é aqui que entra a grande diferença. Muita gente, tá, entende um seguro como: se meu carro for roubado, a seguradora vai me dar outro, vai me dar o valor do meu carro, vai me dar um carro novo. Mas na verdade, o que você, dono do ninho, tá propondo para a seguradora é: o meu carro vale R$ 150.000. Se ele for roubado ou der PT, tá? Se der algum sinistro onde eu não tenha mais esse carro, eu tenho o direito de vender o meu carro para você, que eu não tenho, pelo preço que ele vale hoje. Basicamente, o que você faz quando você está fazendo um seguro é isso. É um acordo onde, se não for roubado ou se não der sinistro, nada acontece. Só que se for roubado ou se der algum tipo de sinistro, você, tá, titular, né, dono do seu seguro, você tem o direito de vender o seu carro pelo preço que vocês combinaram inicialmente. Então, um seguro nada mais é do que um direito de vender o seu carro por um preço pré-determinado durante um período de tempo, caso alguma coisa aconteça. Olha como as duas ideias, tá? Olha como as duas ideias são parecidas. No seguro de carro, quem compra é o titular do seguro. Você, tá? A não ser que você seja dono de uma seguradora, que eu não sei se tem algum dono de seguradora aqui, mas normalmente a gente entra nesse acordo sendo o titular. Se você ler a sua apólice do seguro, você é o titular do seu seguro. Mesma nomenclatura que a gente utiliza nas opções. Outra semelhança muito grande, além de toda a ideia que é semelhante, outra semelhança muito grande é com relação ao valor pago. Se você olhar lá, o valor que você paga para ter esse direito de vender o seu carro lá no futuro, caso ele seja roubado, ele é chamado de prêmio. Mesma coisa nas opções, a gente paga um prêmio para adquirir esse direito, tá bom? Então, trazendo essa nossa analogia pro mercado financeiro, né? Porque a gente não está aqui para falar de seguro de carro e nem para fazer opção sobre seguro de carro, tá? A gente pode pensar nessa mesma ideia olhando uma ação. Então imagina que você tenha uma ação, ou que você não tenha, mas imagina que inicialmente que você tenha uma ação de Petrobras. Petrobras está lá valendo R$ 20. O que você pode fazer? Você pode fazer um seguro dessa sua ação da Petrobras. Basicamente, o que você vai falar para o mercado? Olha, eu tenho um ativo, eu tenho uma coisa que vale R$ 20. Eu quero pagar um percentual desse valor que eu estou do valor que eu tenho, tá? Mesma ideia do seguro do carro. Seguro do carro, o carro valia 150, você paga um percentual do valor desse carro, você paga 7,5 pau. No caso das opções,
tá? Você tem também, você pode ter um ativo e para ter esse seguro você vai pagar um percentual do valor desse ativo. E aí o acordo que você faz com a seguradora, que nesse caso aqui nada mais é do que outro investidor, o acordo que você faz é o seguinte: olha, eu quero ter o direito de vender as minhas ações de Petrobras. Porém, se as minhas ações de Petrobras estiverem valendo mais do que um valor X, então vamos dizer 20, tá? Se ela estiver valendo mais do que 20, não vai acontecer nada. Você vai continuar com o seu dinheiro, eu continuo com as minhas ações e vida que segue. É a mesma coisa do carro não ser roubado. Nada acontece e vida que segue. Tá? Agora, pode acontecer do preço de Petrobras, né, estar abaixo do valor que vocês acordaram. É como se fosse um sinistro. Você tem um ativo que desvalorizou. Só que você pagou um valor para que você, né, para que você tivesse um direito. Se esse papel tiver abaixo do preço, o que, que você faz? Você tem o direito de vender as suas ações pelo preço combinado. Então, o seguro e uma opção, eles são exatamente a mesma coisa. Uma opção, então, é um direito de vender ou de comprar um ativo por um preço específico em uma data pré-estabelecida. Tá? Aí você vai me falar assim, mas Marcel, calma aí. Então você está me falando que a gente criou, né, todo Deixa eu só fazer um negocinho aqui, só para eu não fazer besteira. Então você está me falando que a gente criou um mercado inteiro só para fazer uma opção de venda, só para existir uma opção de venda? Não, não, tá? No mercado de opções, no mercado que a gente vai trabalhar aqui, existem duas e somente duas, isso é importante, duas e somente duas, né, dois tipos de opções, tá? Tudo, gente, tudo que a gente for falar daqui para frente, todas as estratégias, por mais avançada que essa estratégia seja, por mais complexa que essa estratégia seja, ela aqui no Brasil, ela só vai utilizar, tá, dois tipos de opção. Vai ser sempre uma mescla, sempre como eu posso dizer, um jogo entre esses dois tipos de opção. Tá? Quais são eles? Simples. As opções de compra, ou seja, a call, pra gente, né? Pra gente gringaiar, quem me conhece sabe que é sempre bom gringaiar. Opção de compra, a call, é um direito de comprar um ativo específico por certo preço em uma data pré-determinada. Então, o direito de comprar um ativo específico por certo preço em uma data pré-determinada é uma opção de compra ou uma call. Pode ser também uma opção de venda. Uma opção de venda é o direito de vender um ativo específico por certo preço em uma data pré-determinada. Ou put. Marcel, é importante a nomenclatura call e put? É, gente, é bastante importante. Tá? Apesar de opção de compra e call serem a mesma coisa, opção de venda e put ser a mesma coisa, tá? É importante ter esse nome na cabeça. Uma call é uma opção de compra, um direito de comprar. Uma put é uma opção de venda, um direito de vender. Por quê? Porque a literatura dos derivativos, aliás, a literatura do mercado financeiro mais robusta, ela tá toda em inglês. Então, normalmente vem, né, a gente importa essa literatura e ela vem com esses nomes. E as pessoas começam, né, elas utilizam muito isso. Então, em aplicativos de opção, na própria bolsa, você vai ver muito esses nomes, call e put. Então, é bastante importante que você tenha
esses nomes na cabeça. Eu sei que é chato a gente ter que engringaiar as coisas, mas às vezes é importante. Então, uma opção de compra é uma call, uma opção de venda é uma put. Tudo que a gente for fazer só precisa saber que existem esses dois tipos de. Bom, então vamos lá, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui para uma coisa bastante importante, tá? Bastante importante. E aqui, gente, eu vou falar para vocês que aqui é o que difere todo o mercado de opção de tudo que existe no mercado financeiro. Por quê? Porque quando a gente, tá? Quando a gente pensa numa ação, né, basicamente a dinâmica do mercado do mercado acionário, do mercado de ação é: eu vou, compro, a outra pessoa vai, me vende. A pessoa me entrega o papel, eu dou o dinheiro e pronto, acabou. Tá? Essa é a dinâmica do mercado de ação. É uma dinâmica simples. O que, que acontece? No mercado de opção, não é exatamente assim. Porque o mercado de opção ele não é um mercado onde você troca ativos propriamente dito. Você troca direitos. No mercado de opção, a dinâmica do mercado de opção é você trocar direitos. E a grande questão aqui, tá? E aqui eu falo para vocês que a grande dificuldade da grande maioria dos meus alunos para entender as opções vem desse slide aqui especificamente. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é que você tire um print dessa tela. Aliás, para facilitar a vida de vocês, eu vou tirar um print dessa tela agora e eu vou mandar lá no grupo do Telegram esse print nesse momento para vocês verem a importância disso que eu estou falando. Tá? Você vai pegar esse print e você vai colar, tá? Vai imprimir, vai colar em cima assim, ó, na sua cama para você estar sempre com isso na cabeça. Por que que eu... Brincadeiras à parte, porque... Brincadeira da parte de colar em cima da sua cama, tá? Mas que isso aqui é importante mesmo, tá? Por que que eu acho que isso aqui é onde dificulta as coisas, tá, gente? Porque a priori, essa dinâmica vai parecer simples para vocês. Porém, quando as coisas começarem a dificultar, quando as estratégias começarem a dificultar, lembra que eu falei que todas as estratégias nada mais são do que uma combinação de call e put? Você compra call, vende put, vende call, é sempre uma compra e uma venda. Se você não entender onde você está entrando em cada uma das pernas de uma opção, fica muito difícil de você entender a estratégia. Só que pode parecer simples, esse modelo pode parecer simples, tá? Se você estiver pensando individualmente. Mas quando você está pensando num todo, pode começar a complicar. Tá? Então vamos lá, ó. O que eu quero falar aqui? Ó? Vamos lá, ó. Uma opção de compra, como a gente viu, uma opção de compra é um direito de comprar alguma coisa. Vocês concordam comigo? Se tiver algum advogado aqui que fale agora, tá? Ou cale-se para sempre. Sempre tem advogado nas turmas. Vamos ver se tem algum advogado aqui na turma. Tá? Mas se a call ela é constituída por um direito de comprar alguma coisa, vocês concordam comigo que se alguém tem o direito, alguém obrigatoriamente precisa possuir um dever? Vocês concordam comigo? Que não tem como eu ter um direito sem que outra pessoa tenha um dever? Não faz sentido existir um direito sem que alguém tenha um dever. Olha como já é a primeira diferença das ações. Se eu chamar a Verônica agora aqui e falar: Verônica, você tem ação de Petro? Ela vai falar: tenho. Então me vende. Eu dou 10 reais para ela, ela me vende a ação de Petro, beleza, vida que segue. Tá? Eu não tenho direito nenhum, ela não tem dever nenhum, já fez as coisas. Agora, como a call é um direito de comprar, para existir um direito tem que existir um dever. E normalmente, se você quer ter um direito, você tem que pagar por ele. Se você quer ter um dever,
você tem que receber por ele, concorda? Se eu quero direito é uma coisa boa. Tem um direito de fazer alguma coisa, é bom. Por quê? Porque direito não é obrigação. Direito eu faço se eu quiser. Dever eu faço por obrigação. Eu, por exemplo, tenho o direito à saúde pública. Por exemplo, eu sou obrigado a ir lá no SUS agora e entrar no hospital? Não. Mas se eu quiser, eu posso ir lá no SUS e entrar lá e ser atendido. Tá? Agora, eu tenho um dever de pagar imposto de renda. Eu posso ir lá e falar, não vou pagar imposto de renda hoje não. Não, não posso. Por quê? Porque é um dever. Então, direito é uma coisa boa. Eu faço se eu quero. Dever é uma coisa ruim. Tá? Eu faço se eu for obrigado a fazer. Então, tá? Quem paga, quem é comprador, tem sempre direito. Então, o que é fácil da gente entender aqui? Se eu sou comprador de uma call, se eu sou o titular de uma call, eu tenho um direito de comprar. E se eu tenho, tá? Se eu sou comprador de uma put, eu tenho o direito de vender. Então, esses dois pontos aqui são simples, são fáceis de entender. Tá? Quem compra uma call tem o direito de comprar, quem compra uma put tem o direito de vender. Até aqui, lindo. Tá? Agora, e quem vende? Quem vende sempre tem o dever. Só que olha como fica mais... Tá? Ao invés da gente decorar, tá? A gente vai entender o dever que você assume. Vocês concordam comigo que a parte do comprador é simples de entender? Tá? Quem compra uma call, direito de comprar. Quem compra uma put, direito de vender. Ótimo. Agora, ao invés de você pensar no vendedor, tá? E tentar decorar que ele tem um dever de fazer alguma coisa, pensa assim, ó, sempre, tá? E isso eu falo, gente, eu tô no mercado vai fazer 13 anos agora que eu tô no mercado de opções. Eu só vivo opções, faz 13 anos que eu trabalho com isso, das 8 às 6. E eu tô falando sério. Eu, Marcel, toda vez que alguém fala eu vendi uma call, na minha cabeça não é automático qual o dever que ele assumiu. Não é automático qual o dever que ele assumiu. E não precisa ser automático qual o dever que ele assumiu. Eu aprendi isso na matemática. É muito mais fácil você ter gatilhos para chegar nas coisas do que você decorar. Se você tiver gatilhos para chegar nas coisas, você aprende. Se você decorar, você vai esquecer. Eu, pelo menos, particularmente, vou falar para você, se você mandar eu decorar alguma coisa, meu Deus do céu. Então vamos lá, tá? Como que a gente vai pensar nessa dinâmica do mercado de opções? Se, tá? Quem comprou uma call tem o direito de comprar, é só a gente pensar assim. Calma aí. Eu comprei uma call, então eu tenho o direito de comprar. Se eu tenho o direito de comprar, alguém obrigatoriamente tem um dever de vender. Porque é impossível, gente, eu ter um direito de comprar sem que alguém tenha um direito de vender. Então, ponto final. Se eu tenho um direito de comprar, o vendedor da call tem um dever de vender. No caso da put, você pensa da mesma forma. Se o comprador de uma put tem o direito de vender, o vendedor de uma put tem que ter a obrigação de comprar. Porque se esse cara quiser comprar, esse cara precisa vender. Se esse cara quiser vender, esse cara precisa comprar e ponto. Beleza? Então essa é a dinâmica do mercado. E ó, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Essa aqui é uma das partes mais importantes do curso, porque vocês vão acreditar em mim quando a gente estiver na parte avançada, tá? E você vai acreditar em mim quando você estiver pensando em estratégia para suas opções, você vai lembrar disso aqui que eu tô falando para você. Bom, então bastante importante ter isso na cabeça muito, muito, muito claro.